Todo ser humano já teve uma noite de Getsemane, uma noite em que o peso do que está por vir parece grande demais, em que você está só, mesmo rodeado de pessoas, em que a única saída parece ser pedir que aquele cálice passe de você. Mas Jesus teve essa noite de verdade, e o que aconteceu naquele jardim, há 2000 anos, ainda fala para dentro de cada vida humana. Getsemane, em hebraico, Gat Shmanim, lagar de azeite. Era um lugar onde azeitonas eram prensadas para extrair o azeite, uma imagem perfeita para o que aconteceria ali, naquela noite. Jesus conhecia aquele jardim. Lucas nos diz que era seu costume ir até lá, era seu lugar de oração, e foi justamente por isso que Judas também sabia onde encontrá-lo. E saindo ele, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Lucas 22, 39. Jesus levou os 12, mas na entrada do jardim, ele deixou 8 deles para trás. Disse apenas: "Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar." Depois chamou os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam visto a transfiguração, os mesmos que ele mais amava. Eles foram um pouco mais adiante, e então ele falou algo que raramente Jesus falava. Ele revelou o que estava sentindo por dentro. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Profundamente triste até a morte. Estas não são palavras de alguém distante e impassível, são as palavras de alguém que está no limite. Jesus pediu uma coisa simples aos seus discípulos: fiquem acordados, velem comigo, e eles dormiram. Jesus foi sozinho, se prostrou em terra, não ajoelhou, se prostrou, com o rosto no chão, e orou. 3 vezes, sempre a mesma essência, sempre o mesmo conflito, a vontade humana pedindo uma saída e a vontade divina inabalável. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O que era esse cálice? Era a cruz. Era o sofrimento que estava por vir, era carregar o peso de toda a maldade humana, a separação de Deus que o pecado causa. Jesus não queria isso, ele sentiu medo, sentiu angústia e pediu, honestamente: Pai, se houver outro jeito, mas então completou: todavia, não a minha vontade, a tua. Essa segunda parte da oração é onde a história do mundo virou. Lucas, que era médico, registrou um detalhe que nenhum outro evangelista mencionou, algo que a medicina moderna reconhece como real. E estava em agonia, e orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Lucas 22, 44. Hematidrosa, esse é o nome clínico. É uma condição rara em que, sob estresse extremo, os capilares ao redor das glândulas sudoríparas rompem e o sangue se mistura ao suor. Isso acontece em pessoas que enfrentam morte iminente, em situações de terror absoluto. Jesus não era insensível à dor, não era indiferente ao que estava por vir. Ele sentiu tudo, e ainda assim não saiu daquele jardim antes da hora. Um anjo veio do céu para fortalecê-lo, não para remover o cálice, para dar forças para bebê-lo. Depois da primeira oração, Jesus voltou aos 3 discípulos. Os encontrou dormindo. Olhou para Pedro, o mesmo Pedro que horas antes havia dito: "Mesmo que todos te abandonem, eu nunca abandonarei", e disse: Simão, estás dormindo? Não pudeste velar 1 hora? Velai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 37, 38.
Não houve raiva, houve compaixão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia disso. Ele estava vivendo essa tensão na própria pele. Ele foi orar de novo. Voltou. Dormindo outra vez. Foi orar uma terceira vez. Voltou. Ainda dormindo. 3 orações, 3 regressos. 3 vezes os discípulos falharam. E na terceira vez, Jesus disse: basta, a hora chegou. Ainda enquanto ele falava, as tochas apareceram entre as árvores. Uma multidão armada, soldados, guardas do templo, servos dos sacerdotes, e à frente de todos, Judas. O sinal era um beijo, a intimidade virada em arma, o gesto de amor usado como traição. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Mateus 26, 49 a 50. Amigo. Jesus ainda chamou Judas de amigo, naquele momento, diante da traição. Pedro reagiu como Pedro sempre reagia. Sacou uma espada e cortou a orelha de um servo chamado Malco, e Jesus o repreendeu, tocou na orelha do servo, curou. Até no momento da prisão, ele estava curando. Jesus poderia ter escapado. Ele mesmo disse: Achas que não posso pedir ao meu Pai que me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Jesus estava falando de 72.000 anjos. Ele não foi preso. Ele se entregou. Mas como se cumpririam as escrituras de que assim convém que aconteça? Mateus 26, 54. Convém. Essa palavra é pesada. Significa que era necessário, que havia um plano maior, que o cálice não poderia passar, porque se passasse, nós não seríamos salvos. Os discípulos fugiram, todos eles. O jardim ficou vazio de amigos. Jesus foi levado, sozinho, do mesmo jeito que orou. O Getsemane nos ensina que fé não é ausência de medo, é agonia genuína diante de Deus. E ainda assim dizer, não a minha vontade, a tua. Nos ensina que Deus não manda anjos para remover o sofrimento. Às vezes os manda para dar força dentro dele. Nos ensina que os momentos mais decisivos da história muitas vezes acontecem no silêncio, no escuro, quando todos os outros estão dormindo. E nos ensina que Jesus não foi para a cruz como uma vítima que não tinha escolha. Ele foi como alguém que escolheu, no jardim, na oração, com suor e sangue, ir até o fim por nós.